Os que estão em casa, no trabalho, cidades circunvizinhas, você em qualquer parte desse mundão de meu Deus nos acompanhando, no rádio ou na internet. É uma alegria para nós podermos contar com o carinho da audiência de vocês. Olha, 9h19, como eu previamente já havia dito, né? Nós já estamos agora começando o nosso bate-papo aqui no show. Um papo, uma informação, entrevista, Difusora 95. Olha, 9h20. Hoje estou recebendo você que está nos acompanhando aí no Bom e Velho Radinho. Se quiser acompanhar em áudio e vídeo, pode acessar a plataforma no Facebook, Facebook/Difusora 95. Lá você terá a oportunidade de acompanhar em áudio e vídeo esse bate-papo que nós vamos fazer a partir de agora, tratando com um especialista na área de doenças das mãos. Ele é médico ortopedista e, para nossa alegria, atende no Hospital Med Center. Bom, até dizia, ele tem um nome assim um pouquinho diferente, né? Muita gente, eu creio que já passou pelo consultório dele e já teve dificuldade na pronúncia. Mas o correto é Eisenhower Pego. Ele hoje conosco aqui, muita gente o conhece também por Dr. Hauer. Vou até simplificar aqui para que a comunidade tenha mais tranquilidade para conversar com ele. Doutor, alegria para nós recebermos o senhor aqui, seja bem-vindo. Eu sei que o senhor está recém-chegado à comunidade patrocinense, né? Vindo de forma especial lá da capital de todos nós mineiros, né? Seja bem-vindo ao Patrocínio, alegria recebê-lo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, prazer é meu de estar aqui e estou aqui na cidade para ajudar com essa parte aí, né, de doenças das mãos, que até então eu não tinha nenhum especialista aqui. Estou à disposição e que precisar, tamo aí. Tá certo. Comunidade, se porventura necessitar, o consultório do senhor já está funcionando lá no Med Center. Já está funcionando, já estou atendendo desde novembro. Tá certo. Falar com quem lá? Quem que é a secretária do Dr. Hauer? Secretária Jéssica. Basta ligar lá no 3839-5600 e pedir para falar com a Jéssica. Isso, basta ligar lá. Se quiser, por um acaso, o telefone direto da secretária é 999-381476. Tá certo, fica à vontade, viu? Mas olha, hoje o assunto nós vamos tratar aqui é doenças de mãos. Doutor, doença das mãos, no passado já existia ou é algo novo agora em virtude dessas tecnologias novas que nós estamos tendo acesso? Como é que a medicina entende essa situação e avalia? A gente chama de cirurgia da mão, né? É uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e não é nova, não. Ela já existe no mundo ali há uns 70 anos, mais ou menos. Ela vem ali desde o pós-Segunda Guerra, porque na guerra, como houve uma quantidade de lesão muito grande, ficava muito caro para os hospitais manter um ortopedista para mexer com os ossos e músculos, manter um cirurgião vascular para mexer com os vasos, um outro para mexer com os nervos. Então foi criada uma especialidade em que o mesmo especialista cuidava disso tudo, que é o cirurgião da mão, e que é inclusive reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina já tem uns 20 ou 30 anos. Tá certo. E falando em doenças de mãos, o doutor, a gente sabe que a tecnologia ela veio para, de certa forma, desburocratizar um pouco, né, o nosso Sim. dia a dia. Mas Sim. quando a gente fala de tecnologia, a gente lembra, por exemplo, de um computador. Eu me lembro aqui das secretárias nas empresas, em todos os locais que atuam e que ficam ali tempo constante digitando. Não vou nem citar as pessoas que trabalham em cartório, né, que tem que estar volta e meia digitando, os oficiais, enfim, não vou nem citar esse pessoal, mas são áreas que, ao mesmo tempo que é uma profissão muito respeitada, mas que dá muitos problemas para as pessoas que nelas atuam nas mãos, né? Sim, dá muito problema pelo sobreuso, né? Todas essas áreas que você falou tem muito, e de uns 3 meses para cá, com isolamento social, isso se expandiu para diversas outras profissões. O motivo que aumentou muito a quantidade de queixa recentemente. Porque o que antes era de algumas profissões, hoje são de várias, né? Professores dão aulas nos computadores, alunos têm aulas nos computadores. Então a quantidade de gente que passou o dia na frente de uma tela aumentou muito, o que justifica esse aumento da procura recente. Tá certo. E doutor, a gente pode dizer que doenças nas mãos estão, de certa forma, ligadas a uma faixa etária, por exemplo, ou não existe? Não existe. A gente tem doenças nas mãos em todas as idades, desde crianças a idosos. A principal diferença é qual doença, né? A gente tem doença em todas as idades. Em idoso a gente vai ter mais aquelas doenças relacionadas à degeneração das articulações e tudo. Nas crianças a gente tem muita lesão traumática, né? Porque criança é mais difícil controlar. E na meia idade ali, a gente tem muitas doenças relacionadas à compressão de nervos.
como regra geral, é assim, a compressão de estruturas. Tá certo. Doutor, tem uma ouvinte interagindo com a gente aqui, ela está dizendo o seguinte: Oi, Zé Antônio, bom dia, quero logo já fazer a minha pergunta, viu? Eu trabalhei, é a Elivane, eu trabalhei 11 anos com digitação, 8 horas por dia. Com isso, acabei desenvolvendo a síndrome do túnel do carpo e acabei com as minhas mãos. Elas só ficam dormentes, não tenho posição para dormir, doem e tem sensação de queimadura nos dedos. Já tem 15 anos que estou assim. Hoje não trabalho, mas fico na expectativa de melhoras. O que o doutor tem a falar sobre esse problema? Com o tempo piora, melhora? Para ter uma ideia, para mim digitar esse texto, tive que abaixar a mão umas 4 vezes, né? Porque adormece e não sinto meus dedos. Ela realmente escreveu um texto grande ali, quer dizer, ela teve problemas para fazer essa digitação. Doutor, ela pode esperar melhoras? Ou o que o senhor diz no caso dela? Eu digo que muito provavelmente ela não vai melhorar. Em medicina nada é 100%, mas a síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão de um nervo aqui a nível do punho. Essa compressão, ela raramente melhora. Ela pode melhorar em alguns casos mais iniciais, assim, pode ser que ela melhore. A partir dos casos assim de mais longa duração, o que a gente já considera ali moderados, a chance de ter uma melhora espontânea é muito pequena. E é uma doença que muito frequentemente requer tratamento cirúrgico, porque a gente não tem nenhum remédio que vai lá e dentro do carpo da gente, dentro do punho, e que faça com que o nervo deixe de ser apertado. O que faz melhorar esse aperto do nervo é a cirurgia. Então é uma doença que muito frequentemente a gente precisa indicar cirurgia para o tratamento, mas que felizmente é uma cirurgia assim, não vou dizer mais simples, porque ela é uma cirurgia que exige muito cuidado, mas é uma cirurgia que normalmente a gente faz ali com anestesia local e sedação, coloca o paciente para dormir, que vamos dizer assim que não é de grande porte. É uma cirurgia de pequeno porte, apesar de ser muito meticulosa, por trabalhar em nervos. E, doutor, no caso, esse processo cirúrgico é feito aqui em Patrocínio? No MedCenter já é possível? É feito aqui, sim. Então não precisa mais da pessoa viajar para outro centro? É feito aqui. Tá certo. E no caso, a solução, doutor, suponhamos que, até atenuando aqui a pergunta da ouvinte, dando mais simplificada para os demais, suponhamos que faça essa cirurgia. Qual que é o grau de resolução dessa cirurgia? A síndrome do túnel do carpo, ela dá dormência nas mãos no começo, e com a evolução da doença, ela faz perder parte da sensibilidade e parte da força das mãos. Então, a melhora vai depender de qual grau que a gente pega o paciente ali, né, nessa evolução. Esse formigamento, ele melhora na grande maioria dos casos. Quase a totalidade dos pacientes melhora. A sensibilidade, que também diminui, que é a capacidade de sentir, ele, principalmente com os dedos, ela também melhora um pouco. A força pode melhorar ou não, vai depender do grau da pessoa. Se for uma doença já muito avançada, em que você tem uma atrofia muscular muito intensa, às vezes a gente não consegue uma grande melhora de força. Mas mesmo assim, muitas vezes tem que operar, porque senão progride ainda mais e se perde o pouco que tem. Então pode complicar ainda mais se porventura não fizer uma cirurgia? Pode. É uma doença que muito frequentemente ela é progressiva. Então, se não se intervir, muitas vezes ela vai se agravar ao longo do tempo. Essa paciente, por exemplo, que você falou que tem 15 anos é um tempo bem grande. Então, assim, ela pode ser, não posso afirmar nada sem ver, lógico, mas pode ser que ela tenha algum grau de acometimento que não seja mais reversível. E que mesmo assim, tem indicação de operar para que não haja progressão. Tá certo. Doutor, quando a gente fala de tratamento e tal, suponhamos que a pessoa começou a sentir agora essas dores, por exemplo, a Elivane citou aqui pra gente aqui que já tem 15 anos, mas quando que é a hora de falar, opa, eu preciso procurar um profissional? A partir da hora que isso começa a te incomodar. A síndrome do túnel do carpo, por exemplo, inicialmente ela começa a acordar o paciente à noite. Então era uma pessoa que tinha uma vida normal e começa a acordar à noite com a mão formigando. Isso, com o passar do tempo, vai se tornando até sim, de certa forma, incapacitante, porque a pessoa deixa de dormir bem, piora muito a qualidade de vida, está no outro dia cansada e todos aqueles problemas de não dormir bem. E o pior é o quê? Que esse não dormir bem, esse formigamento é um sinal de que o nervo
está sendo comprometido. O pior de tudo é que são só sintomas do acometimento do nervo. Então, esse nervo, a gente tem que tentar salvar ele. Então, se começou a sentir, idealmente procure o mais rápido possível, porque nos graus mais leves, às vezes a gente pode ter um tratamento menos invasivo do que nos graus mais avançados. E agora, doutor, suponhamos que a pessoa não faça o tratamento e comece a deixar. Quais são os problemas que ela vai ter futuramente com o passar dos anos? Ela pode perder o movimento das mãos? Ela perde parte do movimento das mãos. Ela perde a capacidade de fazer alguns movimentos, ela fica assim com a mão mais reta mesmo, de atrofia. Ela perde a capacidade de sentir, então assim, pode se queimar com alguma coisa e não perceber direito. E vai perder muitos anos de sono durante muitas noites. Num grau muito avançado, muito avançado, às vezes até para esse formigamento. Mas aí assim, é quando o nervo já está desistindo. Enquanto ele está sofrendo, a gente fala que ele chora ali, né? Que ele vai reclamando para a gente tentar fazer alguma coisa. Quando ele desiste, às vezes já não tem tanto o que se fazer. Mas mesmo assim, um pouquinho, às vezes a gente consegue melhorar. Então, por isso que eu falo assim, que das doenças que o cirurgião de mão trata, é uma das mais cirúrgicas, a síndrome do túnel do carpo. Porque a gente trata ou para melhorar ou para impedir progressão. Tá certo, tem algumas pessoas questionando ali. Zé Antônio, qual é o nome do profissional que você está entrevistando hoje aí no programa? Hoje estou recebendo o doutor Eisenhower Pego. Ele atende no Hospital Med Center. Ele é médico ortopedista e atua também na cirurgião de mão. Portanto, ele hoje conosco aqui no programa falando um pouco, né, sobre essa questão aí das doenças que envolvem as mãos. Tem perguntas chegando aqui. Zé Antônio, bom dia. Pergunta para mim ao doutor. Eu tive um problema que a outra ouvinte que participou há pouco explicou. Fiz a cirurgia e após 13 anos fiz outra cirurgia na outra mão. Obtive um ótimo resultado. Fiz com todos os profissionais aqui da cidade, a pessoa está dizendo. E eu nunca fui pessoa de trabalhar em escritório. Quanto menos digitação, e o problema era trabalhar com o médico doméstica e tal, ela está dizendo o seguinte: foi prejudicada, faço tudo normalmente, graças a Deus. Ou seja, ela não teve problemas, né? Mas a dormência na sua mão, ela quer deixar aqui dizer que a dica para outro ouvinte, né? Bom, eu não entendi muito bem o que a ouvinte quis explicar ali, não, mas pelo que eu captei aqui, parece que a dormência dela, né, ela não tem, mas ela teve outros problemas com relação a essa doença do carpo. Pode, então, doutora, a pessoa ter problemas e não ter a dormência? Pelo que eu entendi, o que ela dizer foi que essa cirurgia, ela tem um resultado muito bom. Ela tinha estudo, depois que operou, pelo que eu entendi, ela deixou de ter a dormência, que o mais comum é esse. Então melhorou essa dormência, mas ela continuou tendo alguns problemas. Às vezes já tinha um acometimento mais grave do nervo. Então assim, quando o nervo é muito acometido, o nervo inerva o músculo, né? Como o músculo não está funcionando muito, ele vai se degenerando. Então o que é músculo vai virando gordura e vai virando um tecido mais duro. Deixa de ter aquela capacidade de contrair e tudo. Então essa capacidade muscular mesmo diminui. Isso aí, muitas vezes, não pode ser recuperado. Por isso que a gente fala para não esperar muito para procurar o profissional, porque isso você pode ter no máximo a recuperação parcial, mas a recuperação total é muito difícil. Que eu creio que deve ser o que ela falou, que já tinha uma sequela. A sensibilidade ainda melhora um pouco, mas essa parte da motricidade mesmo, que a gente chama que é do mexer, da força da mão, ela pode ter ficado como sequela, apesar de ter melhorado muito o formigamento, que muitas vezes é um dos objetivos principais da cirurgia. Tá certo, doutor, tem uma pergunta, até brincava com o senhor antes da gente começar o programa aqui, que teria perguntas dessas. O ouvinte está querendo saber o seguinte: ela sente muito cãibras nas mãos e nas pernas. Doutor, ela quer saber o seguinte: se isso é normal, se é falta de alguma vitamina e tal, que ela está tendo nesse momento, ou se pode ser alguma doença, algum indício de uma doença mais grave. Pode ser um indício de uma doença mais grave, sim. Como regra geral, cãibras são sinais de que a gente está tendo algum tipo de acometimento do nervo. O nervo é o que faz com que, por exemplo, se eu espeto a ponta do meu dedo, com que essa informação chegue ao cérebro. Ele que leva essa informação. Por algum motivo, ele está levando informação distorcida. Então, frequentemente, eles são sinais de acometimento dos nervos.
Esse acometimento pode ser por má circulação, pode ser por falta de vitaminas, pode ser por compressão do nervo em algum ponto do trajeto. Então isso aí tem que ser avaliado caso a caso. Ela, por exemplo, com menos membros superiores, inferiores, por exemplo, a gente tende a achar, por exemplo, que é menos provável uma compressão, porque teria que comprimir em muitos lugares. Então pode ser um motivo mais sistêmico, a gente chama, que é algum problema no corpo inteiro que afeta inclusive os nervos. Então é aconselhado sim que ela procure atendimento médico. É interessante observar a raiz desse problema. Sim, procurar a causa. Para a gente tratar, a gente precisa ter uma ideia da causa, né? Olhar, examinar e tendo ali o que a gente chama de hipótese diagnóstica, que é a causa mais provável. Sabendo essa causa mais provável, a gente parte para uma investigação mais detalhada ou para o tratamento, dependendo do caso. Doutor, outra pergunta de um ouvinte, o senhor falou agora de um processo cirúrgico. Como que é o restabelecimento pós-cirúrgico? É demorado? Como é que está hoje diante da medicina? Tem várias técnicas cirúrgicas. Eu vou falar aqui da minha preferida. Eu gosto mais de fazer a cirurgia aberta que com visualização direta, né? Que você vai ver o nervo. A gente abre aqui no punho, faz toda a cirurgia sob visualização, né? Às vezes tem que usar uma lupa ou um microscópio de aumento, dependendo da situação, para ver tudo direitinho. E tendo visto isso aí, a gente faz toda a cirurgia, fecha a pele, coloca um curativo. Esse curativo, preferencialmente, ele é trocado no consultório médico. Nos primeiros dias deve-se evitar molhar as mãos, porque a gente tem uma ferida, né? Então, se fica molhando, você tem uma chance maior de infecção. Então, nos primeiros dias a gente deve evitar molhar as mãos. Tem assim, um certo incômodo de ter que colocar uma sacola, mas que é inevitável. E a gente tira os pontos ali com 2 a 3 semanas, dependendo de cada caso, né? E a partir daí a pessoa já vai ter tido uma melhora muito boa da dor. No dia seguinte da cirurgia já melhora o formigamento. Já é perceptível então essas questões? Tem gente que opera num dia e que na noite que operou o formigamento já melhora. O formigamento é o primeiro a melhorar. A sensibilidade melhora ali ao longo dos primeiros meses e a força pode melhorar um pouco ao longo dos primeiros meses também. Mas o formigamento, que é o principal, frequentemente na primeira ou segunda noite depois da cirurgia a pessoa já não sente mais. Tá certo. Doutor, já que nós estamos falando de doença de mãos, uma ouvinte quer saber o seguinte: ela tem osteoporose, né, e ela pode, essa osteoporose pode atingir as mãos e ela vir a ter algum problema, alguma complicação também? Sim. Osteoporose, a forma mais fácil de a gente entender ela é assim: imagina uma esponja de cozinha comum. Essa esponja ela tem buraquinhos. Esses buracos eles ficam maiores que o habitual. O osso fica mais poroso. Então, ósteo, né, de osso, mais poroso, osteoporose. O problema maior da osteoporose é que ela não dá sintoma. Então, ela em si não é essa a causa da dor. O problema maior da osteoporose é que ela faz quebrar. O osso, como ele está mais fraco, ele quebra mais fácil. Mas ela não dá sinal. Então, no paciente que tem indicação e tudo, a gente tem que fazer uma busca ativa disso aí. Tem um exame específico para osteoporose que chama densitometria óssea, que esse exame ele quantifica para a gente a qualidade do osso da pessoa. Então, talvez a pergunta tenha vindo porque é muito comum o pessoal confundir osteoporose com artrose. Então, para diferenciar aqui, a osteoporose é esse problema no osso, nessa esponja que fica com buracos maiores. A artrose é o desgaste da cartilagem. Então o problema é na junta. Todas as juntas das articulações, a gente tem cartilagens que são para facilitar o deslizamento entre as articulações. Com o tempo, ou porque teve algum trauma, ou por diversos motivos, essa cartilagem se desgasta e causa muita dor. Então, frequentemente, a pessoa tem artrose, o paciente tem artrose e acha que tem osteoporose porque veio no exame osteoporose. Apesar de que a osteoporose não dói, o que dói é a artrose. Tá certo. Doutor, nós estamos caminhando aqui para o encerrar desse nosso bate-papo, mas para aquelas pessoas que têm como o seu ofício, o seu trabalho ali, digitação, uso de teclado de computador, telefone e tal, smartphone, há alguma recomendação para que essas pessoas, se ainda não tenham, que evitem a ter alguma doença nas mãos, ou até mesmo para aquelas que já tenham, para de repente dar uma atenuada? Existe alguma dica nesse momento? Sim, existem algumas dicas ergonômicas que a gente dá, né, que são a melhor postura para trabalhar. Que são, por exemplo, o teclado do computador,
ele deve ter aquele apoio, que fica antes do teclado, aquele apoio de punho. Por quê? Porque ele tira a força da parte de trás da mão e leva para a parte da frente. A parte de trás da mão, se ela for sobrecarregada, ela vai doer. A parte da frente aguenta mais esses movimentos. Então esse apoio de teclado, ele ajuda nisso. Para quem usa muito celular, uma boa dica é procurar não digitar apenas com os polegares. Porque E é muito usual. é né? muito usual. Por quê? Porque o polegar ele é 40% da função da mão da gente. E muitas vezes, cheguei a fazer uma pesquisa no meu Instagram sobre isso para ter alguns dados. 69% das pessoas me respondeu que digitava apenas com os polegares. Vários deles apenas com o polegar direito. Então, assim, vai dar problema. Acaba que é uma sobrecarga muito grande, o nosso corpo não é feito para isso. Então, a dica é tentar digitar com outros dedos. Se puder fazer uma ligação, ligue. Ligue, evite digitar. Ligar é até mais, quando possível, mais agradável de se conversar. Outra forma de tirar a sobrecarga do polegar tem o WhatsApp Web, que é uma forma de se mexer online no computador com o WhatsApp, que tira um pouco a sobrecarga do polegar e passa para os outros dedos, porque aí você digita com todos e não apenas com o polegar. Então tem essas formas assim tem algumas outras. Essas são algumas das principais formas de se ajudar a evitar. Tá certo. E na dúvida, se precisar de uma orientação, pode manter contato. Qualquer coisa também, se precisar é só procurar. Tá certo. Doutor, obrigado, viu, pela participação Eu do senhor que aqui. agradeço. Seja a primeira das muitas. Tá certo, pode deixar. Tá certo. Hoje eu Então, recebi... estamos à disposição. Tá certo. Hoje eu recebi aqui para um bate-papo conosco e levar orientação para você que nos acompanha. Ele que é médico ortopedista e cirurgião de mão. Eu recebi o Dr. Eisenhower Pego. Hoje aqui no programa. O pessoal tá perguntando ali, doutor, o Instagram do senhor, para que as pessoas possam acessar, o senhor pode passar? Posso. O Instagram aí tá com o meu nome, né? É Dr. Eisenhower Filho. Então, dr.eisenhower Filho. Vou só repetir aqui um minutinho. É dr.eisenhower. Tá certo. E pode lá mandar mensagem lá para o senhor que o senhor responde. Isso, tento responder todas, né? Grande parte delas, pelo menos. Tá certo. Obrigado, viu, doutor? Tá certo, eu que agradeço. Hoje eu recebi aqui então o Dr. Eisenhower Pego, médico ortopedista e cirurgião de mão do Hospital Med Centers. Antônio, como é que eu faço? Esse nome é muito difícil. Liga lá, pode falar. Se eu quero falar com a secretária Jéssica do Dr. Hauer, fica à vontade, viu? Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo, rapidinho. Já já a gente está de volta e o Show da Manhã segue a